Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Denifer Ferreira e hoje chegamos no último vídeo sobre a síndrome do ovário policístico. Vamos falar sobre o tratamento das pacientes com essa patologia, né? Então, nesse vídeo, vamos falar sobre as modalidades de tratamento, vamos falar sobre os medicamentos que estão à nossa disposição e, por último, vamos falar sobre a importância de uma equipe multiprofissional na abordagem e acompanhamento dessas pacientes. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Isso, além de ser totalmente gratuito, nos ajuda muito, mas muito mesmo, a continuar produzindo mais conteúdo e deixar você sempre bem informado. Então, vamos introduzir esse assunto, né, muito importante, que é o tratamento, né, as modalidades de tratamento. Então, o tratamento das mulheres com a síndrome do ovário policístico, geralmente ele é baseado nos sintomas, né? Na verdade, gente, existe pouquíssimos tratamentos que abordam todas as queixas apresentadas pelas mulheres com a síndrome do ovário policístico. Atualmente existe apenas dois tratamentos que abordam as queixas mais comuns, né? Essas queixas nós podemos citar a infertilidade, o hirsutismo, os distúrbios menstruais e também a obesidade, né? E a gente trata a paciente através da principalmente a perda de peso, né? E a gente consegue essa redução de peso com a modificação do estilo de vida, né, que é muito importante, com o tratamento medicamentoso, ou até mesmo a gente pode utilizar a cirurgia, né. Também, como uma outra modalidade de tratamento bastante utilizada, né, nós temos a metformina, né. Mas como eu falei, esses são os tratamentos mais utilizados, né, a gente vai falar ainda sobre alguns que são bem utilizados também, como os anticoncepcionais, né, ou a gente vai comentar melhor sobre essa mudança no estilo de vida, o tratamento com metformina, enfim, né. Mas a gente tem muitas outras formas de tratar o paciente com muitos outros medicamentos que estão à nossa disposição, né. Uma coisa que nós precisamos estar ciente, gente, é que muitas vezes é difícil tratar todas as queixas de uma só vez, né, sendo essa a maior dificuldade é de tratar simultaneamente a infertilidade anovulatória e o hirsutismo, né. Alguns tratamentos também pode ser contraindicado, né, ali para paciente que deseja engravidar, né, como é o caso dos tratamentos com os contraceptivos orais, né. Por quê? Porque eles bloqueiam a ovulação, né. A principal ação dele é nesse bloqueio dessa ovulação. Também existe os medicamentos, né, antiandrógenos, né, eles também são utilizados na síndrome do ovário policístico, mas também são contraindicados, né, porque, naquelas mulheres que desejam engravidar, porque eles são potencialmente teratogênicos no feto do sexo masculino, né, exatamente por essa ação antiandrogênica. Nós vamos falar um pouco sobre as opções de tratamento, né, que nós temos à nossa disposição no decorrer do vídeo e vamos falar, também sobre a importância de uma equipe, né, ali trabalhar de forma unida, né, com o mesmo objetivo, que é a melhor condição do paciente. E falando sobre as mudanças, né, no estilo de vida, então em mulheres e adolescentes com a síndrome do ovário policístico, com o sobrepeso e obesidade associada, os exercícios e as dietas restritivas de calorias são as melhores intervenções ali de primeira escolha para perda de peso e também a intolerância à glicose, tá? Em diferentes estudos, a gente consegue observar também que essas mudanças no estilo de vida é muito importante, né, bem positiva ali para melhorar o hirsutismo, né, assim como também pode melhorar a regulação do ciclo menstrual e também da ovulação, né. Essas mudanças no estilo de vida incluem a redução de peso, o aumento dos exercícios, que nós já falamos, mas também envolve a cessação do tabagismo, né, e também a redução do consumo de álcool. Então, falando um pouquinho sobre os contraceptivos hormonais, né? Esses contraceptivos hormonais é o tratamento de primeira escolha para as anormalidades menstruais, para os casos de hirsutismo
e também acne, né? Esses contraceptivos eles podem ser de uso oral, pode ser de uso adesivo, alguns são em forma de anéis vaginais, né? Enfim, existem muitas opções, né? Lembrando que não existe nenhuma diretriz que favorece uma apresentação em detrimento de outra, tá? Os contraceptivos com algum progestogênio, ele é normalmente utilizado, né? Por quê? Como ele funciona? Os medicamentos com algum progestogênio, ele diminui os níveis de LH e, consequentemente, diminui de forma indireta a produção de andrógenos ovarianos e aumenta ali a globulina ligadora de hormônios sexuais, né? Além disso, alguns progestogênios demonstraram ter propriedades antiandrogênicas diretas, né, onde ele evita a conversão de testosterona livre em sua forma mais potente. E aí, por esse motivo, são altamente eficazes nos sintomas de hiperandrogenismo e também no controle de peso, e no controle do ciclo menstrual. A triagem para contraindicação dos contraceptivos hormonais, elas devem ser feitas, né, em todas as pacientes. E quais são essas contraindicações? Primeiro, mulheres com 35 anos ou mais que fumam mais de 15 cigarros diários, mulheres com hipertensão não controlada maior do que 160 milímetros de mercúrio para pressão sistólica e 100 milímetros de mercúrio para pressão diastólica, tá? E também a gente contraindica esses tipos de medicamento em mulheres com diabetes não controladas, com doença vascular periférica grave, tá? Isso é só nesses casos de complicações vasculares, tá? Porque já as pacientes com diabetes e sem essas complicações vasculares, não existe nenhum tipo de contraindicação ao uso dos contraceptivos hormonais, tá? Em relação ao efeito metabólico dos contraceptivos hormonais, ocorre maior atividade estrogênica, né? Isso aumenta o colesterol HDL, que é o conhecido colesterol bom, né? E diminui o colesterol LDL, que é o conhecido colesterol ruim, né? Também não foi encontrado nenhum tipo de impacto ao peso corporal e na distribuição de gorduras entre mulheres com a síndrome do ovário policístico e mulheres saudáveis que utilizam os contraceptivos orais. Então, gente, a gente pode falar um pouquinho sobre as recomendações, né? O que é recomendado ali para prescrever para essa paciente. Então, a gente pode prescrever para a paciente uma dose inicial de contraceptivo oral, né, de 20 microgramas de etinil combinado com progestogênio, né, ali com propriedades antiandrogênicas, como por exemplo o desogestrel, a drosperinona, né, ou também podemos utilizar o progestogênio com efeitos neutros, né, como é o caso do acetato de norethisterona, né. E aí, gente, se os sintomas de hiperandrogenismos, né, ali os sintomas hiperandrogênicos, eles não forem completamente controlados, né, com essa dose inicial, a gente pode aumentar o etinil para 30 ou 35 microgramas. Falando um pouco agora, pessoal, sobre o tratamento com metformina, né? Então, as diretrizes atuais, elas recomendam iniciar metformina em pacientes com a síndrome do ovário policístico quando estão associados o diabetes mellitus tipo 2 ou pacientes com intolerância à glicose que falharam ali nas modificações no estilo de vida, né? A metformina é muito importante porque ela diminui a progressão da intolerância à glicose para o diabetes mellitus tipo 2, né? A metformina também melhora os ciclos menstruais, né? A cintura normal ali para a proporção do quadril e também os marcadores vasculares em mulheres ali não obesas com a síndrome do ovário policístico. A metformina também é o tratamento de segunda escolha ali para os casos de irregularidades menstruais em pacientes com contraindicação para os contraceptivos orais. É comumente utilizada, né, em adolescentes ali como monoterapia, né, e ajuda ali a restaurar a menstruação normal, a perda de peso e também reduzir a resistência à insulina. Embora, gente, seja um medicamento que não deva ser usado principalmente para tratar hiperandrogenismo clínico,
é uma medicação que sim, que pode melhorar de forma leve, obviamente, né, os sintomas dos excessos de andrógenos, né. Gravidez dá para utilizar metformina, gente? Dá sim, né. Então, após a confirmação da gravidez, hoje é permitido que as pacientes com diabetes ou intolerância à glicose, elas continuem o medicamento como tratamento do controle de açúcar, né. Mas nós devemos acompanhar essas pacientes exatamente para evitar distúrbios gastrointestinais, né, maternos, que é um problema que pode estar presente com grande facilidade nesse medicamento. Falando agora, pessoal, sobre o tratamento da infertilidade, né? O tratamento de primeira escolha para infertilidade em pacientes com a síndrome do ovário policístico é o citrato de clomifeno, tá? Esse medicamento é um modulador seletivo ali do receptor de estrogênio, é um inibidor competitivo dos receptores de estrogênio e também tem atividade agonista e antagonista mista, né? Clomifeno ele aumenta a fertilidade e a ovulação, principalmente pelo seu efeito no hipotálamo, né, onde ele se liga por um período prolongado aos receptores de estrogênio e ali os esgota, né? E esse mecanismo, né, ele bloqueia o efeito da inibição do feedback negativo do estrogênio endógeno circulante, né? O resultado disso é a liberação pulsátil de GnRH, né, o hormônio ali hipotalâmico liberador das gonadotrofinas, e dessa forma promove a secreção de FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, desculpa. E também, né, ele melhora ali a ovulação de forma indireta, né? Ele acaba estimulando. Nova evidência ali para os moduladores do estrogênio, né, como por exemplo o letrozol, eles mostraram que eles podem sim ser utilizados na infertilidade ovulatória, né? Ele é um inibidor ali da aromatase, que ele bloqueia a síntese de estrogênio e dessa forma reduzindo o feedback estrogênico, né, ali negativo na hipófise. Inclusive, em alguns estudos, eles foram demonstrados, né, que o letrozol ele acaba sendo mais eficaz em comparação ao clomifeno, né? Então, em breve, nós podemos ali ter alguma mudança nas diretrizes de tratamento dessas pacientes. Falando um pouquinho, gente, sobre o tratamento do hiperandrogenismo, né? É muito importante nós sabermos que o hiperandrogenismo clínico ele requer tratamento a longo prazo, né? E muitas vezes ele leva vários meses antes que os efeitos sejam evidentes, né? E aí é onde entra as intervenções cosméticas, né? Elas se tornam importantes, né? As intervenções cosméticas elas devem ser iniciadas enquanto os medicamentos começam a funcionar, né? E aí a gente tem alguns métodos disponíveis para esse tratamento cosmético, né? Como por exemplo o branqueamento e remoção temporária de pelos, né? Ali usando eletrólise galvânica ou tratamento combinado para áreas localizadas, né? E sempre, gente, é muito importante que esse tipo de procedimento ele seja feito por um profissional qualificado e experiente, né? Já que esse, por exemplo, é um procedimento que cauteriza o folículo piloso, né? Então não é tão simples assim. Também pode ser utilizada a fotoepilação a laser para os casos de surtismo generalizado, né? E a gente tem as intervenções farmacológicas, né? Como intervenção farmacológica, nós podemos citar a eflornitina, né? Eflornitina tópica ali para o exortismo na face, né? Que pode ser um tratamento caro, né? Com efeitos colaterais potencialmente graves se o corpo absorve o medicamento. Então precisa avaliar a questão do risco-benefício, né? Ali para utilizar com responsabilidade, né? E lembrando, né, esse não é um medicamento que está disponível no Brasil, né? E caso seja realmente indicado o uso desse medicamento, é sim necessário realizar a importação do produto, né? Então tem que levar tudo isso em conta. Na verdade, o tratamento de primeira escolha do hirsutismo é os contraceptivos orais neutros ou antiandrogênicos, né? Ali utilizando uma baixa dose
esses medicamentos eles diminuem efetivamente tanto o nível quanto o efeito dos andrógenos, né? Além disso, as propriedades contraceptivas são benéficas quando combinadas com medicamentos antiandrogênicos, né? Porque esses medicamentos eles requerem contracepção confiável, né? Pois são ali substâncias altamente teratogênicas. E a gente pode citar como, por exemplo, a espironolactona, né, que tem esse efeito. E é muito importante ressaltar, gente, que o exortismo leve, ele não precisa de um tratamento tão intenso, né, como com o uso de antiandrogênicos, né? Ele pode ali ser tratado somente com o anticoncepcional combinado. E aí vamos realizar a administração adjuvante de antiandrogênicos, né? Quando houver exortismo moderado a grave ou exortismo leve, mas ali não tem um controle adequado do crescimento capilar após 6 meses a 1 ano de tratamento com anticoncepcional, né? A espironolactona é a medicação ali antiandrogênica adjuvante mais comum prescrita depois dos anticoncepcionais. E aí, essa espironolactona, gente, ele é um antagonista ali dos receptores mineralocorticoides não seletivos, né? Esse medicamento age ali suprimindo os níveis de testosterona. A espironolactona também tem benefícios adicionais em relação ao risco de doença cardiovascular, né? Quando a gente compara, por exemplo, com o anticoncepcional. E também é possível nós realizarmos combinações de espironolactona com metformina, né, onde os estudos mostram ali um resultado melhor do que o uso isolado do medicamento. E aí, gente, para nós concluirmos, né, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da equipe multiprofissional no gerenciamento, no tratamento das mulheres com síndrome do ovário policístico. Então, a gente sabe que a síndrome do ovário policístico afeta muitos sistemas orgânicos, né? E assim como muitas doenças que afetam vários sistemas, ela é melhor gerenciada por uma equipe multiprofissional, né, ali de profissionais da saúde. Essa equipe inclui profissionais médicos, ali, médicos de diferentes especialidades, equipe de enfermagem, né? Também nós farmacêuticos somos, né? Esses profissionais são extremamente importantes para aquela paciente, né? É um distúrbio que a gente sabe que não tem cura, né? E por isso o objetivo sempre é o tratamento, do tratamento é reduzir o risco ali de complicações, melhorar o estilo de vida dessa paciente, né? Então, uma consulta alimentar, né, uma fisioterapia são altamente recomendadas, né? Inclusive são considerados ali tratamentos de primeira escolha, né? Essas mulheres geralmente elas precisam de vários medicamentos para gerenciar o hirsutismo, a ovulação, né, as irregularidades menstruais, e aí é que entra o nosso trabalho de farmacêutico, né, de garantir que a paciente ela não esteja desenvolvendo reações adversas durante a utilização desse medicamento. Também todas as mulheres com síndrome do ovário policístico devem ser incentivadas a se exercitar, né? Por quê? Isso pode reduzir a resistência à insulina, pode reduzir peso corporal, pode reduzir lipídios no sangue, pode reduzir glicose, né? E além disso, o mais importante, o exercício também aumenta a autoestima. Isso é muito importante para esse tipo de paciente, né? A gente já viu em vídeos anteriores, né, quando a gente falou sobre as principais características clínicas, né? Uma das características clínicas é exatamente os casos de depressão, né, dessas mulheres. Então, isso ajuda bastante, né, para prevenir esse tipo de situação. Como essas mulheres podem desenvolver muitas complicações, é muito importante o acompanhamento dessas pacientes, né? Já que essas mulheres, quando engravidam, elas correm alto risco de desenvolver diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, né? Ali, gravidez com nascimentos prematuros, né? Enfim. E para nós finalizarmos, né, é muito importante aconselhar essas mulheres, incentivar essas mulheres a ingressar em um grupo de apoio ali para ajudar a reduzir o estresse e também aumentar a sua confiança.
E com isso nós finalizamos esse vídeo, né? Na semana que vem tem mais. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando que vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal, né? Eles estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade. Então não deixe de conferir todas as informações. Se tiver alguma dúvida também pode deixar nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até a semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.